Ele não está correndo atrás, ele não está se escondendo. Ele está se preparando. E agora, feminino divino, o momento que você sentiu que estava chegando finalmente chegou. Isso não é sobre uma mensagem de texto, não é sobre uma ligação, uma confissão ou um sinto sua falta repentino. É algo muito mais profundo que isso. Está na forma como sua alma o sente de maneira diferente. Mais estável, mais enraizado, mais presente, mesmo no silêncio. Porque quando o masculino está pronto para a união, ele não volta para preencher um vazio. Ele volta porque sua alma lembrou quem você é. Mas aqui está a verdade que poucos falam. Quando ele está pronto, você também deve estar. Porque a união não é apenas sobre amor, é sobre frequência, é sobre maturidade, é sobre responsabilidade. E se você ainda está esperando por uma fantasia, pode acabar perdendo o milagre que está bem na sua frente. Então a pergunta é: você ainda está esperando que ele volte como o homem que partiu? Ou está pronta para receber o rei que está surgindo para encontrar você? Me conte nos comentários. Você já começou a sentir essa mudança nele? Mesmo que ainda não tenha ouvido nada dele? O que acontece quando ele está finalmente pronto? Você sempre imaginou o momento em que ele voltaria. Talvez fosse dramático, cheio de emoção, paixão, uma tempestade avassaladora de sentimentos. Talvez ele aparecesse na sua porta, com os olhos cheios de lágrimas, finalmente dizendo tudo o que você sempre esperou ouvir. Mas e se a volta dele não for nada disso? E se, quando o masculino divino finalmente estiver pronto, ele não vier com fogos de artifício, mas sim com clareza, com presença, com a calma de quem diz: eu me enfrentei e agora posso te enfrentar. A prontidão dele não está só no romance. Ela está no alinhamento. Significa que ele não está mais fugindo de suas emoções, não está mais construindo muros com lógica ou anestesiando a sua verdade com distrações. Isso significa que ele esteve no fogo da transformação e, dessa vez, ele permaneceu o suficiente ali para queimar a ilusão que o impedia de ver sua própria alma. Mas aqui vem o plot twist. Quando ele finalmente estiver pronto, você também não será mais a mesma mulher que ele deixou para trás. Porque enquanto ele estava despertando para sua alma, você estava aprendendo a parar de correr atrás, a aprender a sustentar sua própria frequência, a amar sem perder a si mesma. E agora, vocês se encontram novamente, não em desespero, mas em devoção. A energia entre vocês é outra, menos caótica, mais sagrada. Menos sobre precisar um do outro para ser completo e mais sobre escolher um ao outro a partir de um lugar de plenitude. Então, o que realmente acontece quando ele finalmente está pronto? Você vai sentir isso antes de ver. Na energia dele, no silêncio dele, na forma como o universo começa a se reorganizar ao redor de você. E não será sobre provar nada. Será sobre lembrar de tudo, não da dor, não do passado, mas da promessa, da missão, do contrato de alma. Então, aqui vai a pergunta. Feminino divino, você vai reconhecê-lo quando ele voltar, não como o menino que partiu, mas como o homem que finalmente escolheu seu coração? Me conte nos comentários. Você já está sentindo essa nova energia surgindo do seu contraparte? Você já percebeu como o masculino divino, antes de se alinhar para a união, precisa passar por uma transformação profunda? Essa transformação não é algo superficial. Ela começa no fundo da alma dele, com um despertar silencioso. É como uma chama que começa a arder dentro dele, desafiando-o a confrontar suas sombras e ilusões. O masculino começa a perceber que não pode mais seguir a vida da mesma maneira. Ele se vê desconectado de si mesmo e do mundo ao seu redor. É como se tudo o que ele acreditava ter sido sua verdade fosse de repente questionado. Ele percebe que as defesas que construiu ao longo dos anos, os muros que levantou, não são mais suficientes para proteger sua alma. Ele começa a entender que precisa enfrentar suas dores e medos de intimidade. Esse é o primeiro passo crucial. Ele precisa entender que não pode mais fugir de quem ele realmente é. A transformação do masculino muitas vezes começa com uma grande crise. Pode ser uma perda, um fracasso ou um confronto com a realidade. Esses momentos de crise são pontos de virada.
Quando ele se vê sozinho, sem as distrações que antes o mantinham afastado de si mesmo, ele é forçado a olhar para dentro e questionar tudo o que construiu. Você já passou por algo assim, onde uma crise foi necessária para você se confrontar com a sua verdadeira essência? São momentos como esse que tanto o masculino quanto o feminino enfrentam antes de se transformarem. Essa parte da jornada não é fácil. O masculino precisa desconstruir velhos padrões de comportamento e crenças limitantes. Ele precisa se desconstruir antes de se reconstruir. Essa reconstrução o prepara para a sua união verdadeira com o feminino divino. A transformação não é linear. O masculino passa por altos e baixos, avanços e retrocessos. Ele pode duvidar de sua própria jornada, mas é justamente nesses momentos de dúvida que ele é desafiado a se abrir para algo maior. Ele percebe que a verdadeira força não está em controlar, mas em se entregar. Ele começa a perceber que a verdadeira coragem está em olhar para dentro e confrontar suas sombras. Ele permite sentir profundamente algo que evitava antes. Esse processo é uma jornada de integração. O masculino começa a integrar suas facetas mais desconectadas, a masculinidade e a sensibilidade, a força e a suavidade, a razão e a intuição. Ele começa a entender que a verdadeira união só acontece quando ele se une a si mesmo primeiro. A transformação do masculino não é apenas sobre entender a si mesmo, mas também sobre se amar profundamente. Esse amor próprio é a base para ele amar outra pessoa de maneira genuína e verdadeira. À medida que o masculino avança nesse processo, ele começa a sentir uma clareza crescente sobre quem ele é e o que deseja. Ele percebe que não pode mais viver superficialmente. Ele precisa viver com propósito, com autenticidade. Isso o prepara para a união com o feminino divino. Para que a união verdadeira aconteça, ele precisa estar inteiro. E para isso, precisa estar em paz consigo mesmo. O maior desafio durante essa transformação é a coragem de se permitir ser vulnerável. Por muito tempo, ele acreditou que a força estava em ser invulnerável, mas ele aprende que a verdadeira força vem da entrega. A verdadeira coragem está em se permitir ser vulnerável e se entregar ao processo de cura. Agora, ele está pronto. Não porque tem todas as respostas, mas porque se entregou ao processo de transformação. Ele começa a se alinhar com o feminino divino, não em busca de salvação, mas em busca de união. Essa é a verdadeira transformação. O masculino que antes fugia de sua essência, agora se entrega a ela e está pronto para uma união baseada na autenticidade, no amor e na confiança. Então, a verdadeira pergunta agora é: ele está pronto porque se encontrou. Mas você, feminino divino, está pronta para aceitar o homem que ele se tornou? Como a união se manifesta energeticamente e não apenas romanticamente? Quando falamos de união de chamas gêmeas, muitos ainda pensam na conexão romântica, reencontros emocionais, paixão, momentos intensos. No entanto, a verdadeira união vai muito além disso. Ela é uma união energética. E essa é a base para qualquer outra conexão, incluindo a romântica, ser saudável, autêntica e duradoura. Quando duas almas se alinham para a união, suas energias começam a se ajustar de forma natural e sincrônica. Não é algo forçado, mas uma dança espiritual. Mesmo sem palavras, as almas começam a se reconhecer. Você já sentiu essa energia entre você e seu parceiro, mesmo sem estarem juntos fisicamente? Isso é a manifestação da união energética. As almas sabem o caminho, mesmo que a mente ainda precise de tempo para compreender. A verdadeira união energética é o alinhamento das frequências das duas almas. O masculino e o feminino começam a vibrar juntos de forma pura e elevada. Quando as energias se alinham, o amor incondicional começa a surgir, criando uma conexão que vai além de emoções e impulsos momentâneos. Isso não significa que o vínculo seja físico o tempo todo. A união energética permite que ambos se sintam conectados, mesmo à distância. É uma sensação de estar em sintonia, sem palavras. Você já teve uma experiência em que, sem falar, sabia exatamente o que o outro estava sentindo? Esse é o poder da união energética.
Não se trata de um amor superficial, mas de uma integração profunda entre os dois. Para que essa união aconteça de forma plena, ambos precisam estar equilibrados. Não é sobre se fundir ao outro, mas estar completo e inteiro por si mesmo. Você sente que está inteira consigo mesma, ou busca algo fora de você para se sentir completa. Quando o masculino e o feminino se alinham energeticamente, não são metades se completando, mas almas inteiras escolhendo criar algo ainda mais poderoso juntas. Essa união energética vai além da atração física ou emocional. É uma conexão espiritual profunda, que transcende qualquer ideal romântico. Quando a união acontece energeticamente, ela altera a maneira como ambos veem o mundo. Eles se enxergam com mais clareza, compaixão e compreensão. Começam a refletir sobre si mesmos e sobre as suas vidas de uma maneira que não seria possível sem essa troca energética. Você percebe como, quando está em harmonia consigo mesma, consegue ver o outro de forma diferente, mais clara? Essa é a influência da união energética. Ela cria uma presença mais forte e clara entre os dois. A união de almas não depende de comportamentos ou idealizações românticas, mas de uma conexão vibracional pura que permite a criação de algo muito mais forte. Quando essas energias se alinham, não é necessário que ambos estejam fisicamente presentes o tempo todo. Eles começam a criar uma energia que guia ambos para o crescimento e evolução. A verdadeira união energética não é sobre completar um vazio, mas sobre criar uma presença conjunta que ressoa em todo o ambiente ao redor deles. Portanto, a verdadeira união de chamas gêmeas não é apenas romântica. Ela é espiritual e energética, transcende a matéria e cria uma nova realidade para ambos. Quando suas almas se conectam em sintonia, essa união energética transforma tudo ao seu redor, impactando também aqueles ao seu redor. Agora, pense sobre sua própria jornada. Você sente a manifestação da união energética com sua chama gêmea, mesmo sem o reencontro físico ou romântico? Como você percebe essa conexão energética? Compartilhe suas experiências nos comentários. Estamos curiosos para saber como você tem vivenciado essa união energética. Por que o feminino precisa estar enraizado, não reativo? A jornada das chamas gêmeas traz muitas lições profundas, e uma das mais poderosas para o feminino divino é aprender a estar enraizado e não ser reativo. O feminino, por sua natureza, é intuitivo, sensível e profundamente conectado às suas emoções. No entanto, essa sensibilidade pode se transformar em um desafio se não for devidamente equilibrada. A reatividade acontece quando o id feminino, em momentos de estresse, medo ou insegurança, se perde nas emoções e reage impulsivamente. Isso pode gerar conflitos, desequilíbrios e até afastamentos temporários. A pergunta que surge é: como transformar essa reatividade em algo mais centrado e alinhado com a verdadeira essência do feminino? Estar enraizado significa estar em profunda conexão consigo mesma, com sua sabedoria interior e com o momento presente. O feminino, quando enraizado, não se deixa levar pelas marés das emoções, mas encontra a paz e a força dentro de si mesma. Ele se torna como uma árvore sólida, cujas raízes se aprofundam na terra, seguras, fortes e imperturbáveis. Essa conexão permite que o feminino seja mais intuitivo e, ao mesmo tempo, mais equilibrado. Você já se percebeu reagindo impulsivamente a algo apenas para depois se arrepender ou se sentir perdida? Esse é o momento de perceber que, quando você se enraiza, não precisa mais se deixar arrastar pela reatividade. Em vez de agir automaticamente, o feminino enraizado responde com consciência, refletindo sobre suas emoções e escolhas. Quando o feminino é reativo, ele muitas vezes se perde nos padrões do passado, como o medo, a insegurança ou a necessidade de controle. Em momentos assim, ele pode tentar forçar uma situação ou consertar as coisas rapidamente, sem perceber que esse impulso de reação pode fazer mais mal do que bem. A reatividade cria um campo de energia instável, onde o caos pode tomar conta, dificultando o processo de união com a chama gêmea. A chave para superar a reatividade
é o autoconhecimento. Quanto mais o feminino se conhece, mais ele é capaz de se observar antes de reagir. Ele percebe quando está sendo puxado por velhos padrões e toma a decisão consciente de permanecer centrado. A verdadeira força do feminino não está na intensidade emocional de suas reações, mas na profundidade de sua paz interior. Você sente que, às vezes, é difícil controlar suas reações diante das emoções intensas? Isso é normal, mas é importante lembrar que a habilidade de se manter enraizado e equilibrado vem com a prática e o autoconhecimento. O feminino que está enraizado é capaz de se conectar com a sua sabedoria ancestral, sabendo que não precisa agir impulsivamente, mas que a verdadeira transformação vem da calma e da confiança. Quando o feminino se enraiza, ele cria um espaço seguro e sagrado não apenas para si mesmo, mas também para a sua união com a chama gêmea. Ele se torna um farol de luz, onde a energia da união pode fluir de maneira harmoniosa. Esse espaço de equilíbrio é crucial para que a união aconteça, pois o feminino deve ser a base sólida que sustenta a conexão. Ao estar enraizado, o feminino também se torna mais capaz de sentir e compreender o que realmente está acontecendo no nível energético, em vez de se deixar levar pelas aparências ou pelas emoções superficiais. Ele aprende a confiar mais no fluxo natural da vida e a agir a partir do seu centro, sem a necessidade de controle. Portanto, o feminino não está sendo passivo ao se enraizar. Ele está tomando uma decisão ativa de manter sua própria energia equilibrada para que possa se unir com o masculino de forma mais profunda e estável. Ele não é mais governado pelas emoções do momento, mas pela força de sua essência. Agora, reflita sobre sua jornada. Você está se permitindo estar enraizada em sua essência? Como você tem trabalhado para se manter centrada e não reagir impulsivamente? Compartilhe-se nos comentários a sua experiência, como você tem lidado com esses momentos de reatividade e como se tem enraizado ao longo da sua jornada. Sua experiência pode ser a chave para outra mulher que também está passando por essa transformação. Quando o masculino começa a despertar para a união com a sua chama gêmea, ele é confrontado com uma série de medos profundos que podem retardar o seu processo de entrega total. Esses medos não são apenas sobre a relação em si, mas refletem questões internas, emocionais e até espirituais que ele precisa resolver para estar pronto para a sua união. Primeiro, é importante entender que esses medos não vêm de um lugar de falta de amor ou de desejo de estar com o feminino, mas sim de um medo de vulnerabilidade. O masculino, muitas vezes, é condicionado pela sociedade a ser forte, resiliente e a manter uma fachada de invulnerabilidade. Ele é ensinado a não mostrar suas fraquezas e a esconder seus sentimentos. Por isso, quando se trata de uma união tão profunda e transformadora quanto a de chamas gêmeas, a ideia de se entregar completamente pode parecer assustadora. Você já percebeu como, quando alguém tenta se aproximar demais de você emocionalmente, o medo de ser vulnerável pode surgir? Esse medo é amplificado no caso do masculino, que teme perder o controle sobre suas emoções e sua identidade. Ele teme se expor completamente e ser rejeitado, ou até mesmo perder a sua liberdade. Outro medo significativo que o masculino enfrenta é o medo de não ser suficiente. Ele se vê diante da expectativa de ser o parceiro ideal, capaz de suportar e nutrir o feminino. Esse medo de não estar à altura pode gerar insegurança e, por vezes, resistência. Ele pode sentir que precisa ser mais, que precisa ter tudo certo, tudo resolvido antes de se entregar completamente. Isso cria um ciclo de autocrítica e procrastinação. Você já se sentiu insegura em uma relação, achando que não era suficiente ou que não estava à altura das expectativas? O masculino, de maneira semelhante, também lida com esse tipo de insegurança interna, mas, muitas vezes, ele se isola para evitar confrontar esses sentimentos. Além disso, o masculino tem medo da perda de identidade. Quando ele se entrega completamente ao relacionamento e à união com a chama gêmea, ele sente que pode perder seu próprio caminho, sua individualidade e seus próprios sonhos. O medo de desaparecer na relação
é um dos maiores obstáculos que ele precisa superar. Ele teme que, ao se entregar ao feminino, ele se anule ou seja absorvido pela relação de forma que perca a sua própria essência. Esse medo está relacionado à ideia de que a união pode significar uma fusão e não uma parceria equilibrada. No entanto, é importante que o masculino perceba que a união verdadeira não é sobre perder a si mesmo, mas sobre expandir a sua própria consciência ao lado do outro, com respeito à individualidade de ambos. Você já teve medo de perder sua própria identidade em um relacionamento? Para o masculino, esse medo é um grande bloqueio. Ele precisa compreender que, ao se entregar à união, ele não está perdendo, mas sim expandindo sua própria essência. Por fim, o masculino também enfrenta o medo do fracasso. Ele teme que, mesmo com todo o seu esforço e desejo de construir uma união duradoura, ele possa falhar. Esse medo se intensifica quando ele observa as dificuldades passadas ou os erros cometidos em outros relacionamentos. Ele pode ter dúvidas se está realmente pronto para ser o parceiro que o feminino merece. É importante que o feminino entenda esses medos e ofereça o espaço necessário para que o masculino se sinta seguro e aceito. Não se trata de pressioná-lo para que ele se entregue antes de estar pronto, mas sim de ser uma presença calma e constante que o ajude a superar esses bloqueios internos. A entrega completa do masculino acontece quando ele se sente pronto para ser vulnerável, para ser quem ele realmente é, sem máscaras. E isso só é possível quando ele sente que pode confiar na sua chama gêmea para estar ao seu lado, sem julgamentos, apenas com amor e apoio. Você consegue identificar esses medos em você mesma ou na sua chama gêmea? Como você tem lidado com essas inseguranças, tanto suas quanto dele, em sua jornada? Compartilhe nos comentários a sua experiência e como você tem trabalhado para criar um ambiente seguro e amoroso para a união. Seu comentário pode ser exatamente o que outra mulher ou homem precisa para dar o próximo passo em sua jornada de chamas gêmeas. Como receber sem correr atrás ou querer controlar? Você já se sentiu cansada de tentar controlar tudo, de correr atrás, de esperar algo que parece nunca chegar? Às vezes, parece que quanto mais você tenta forçar a situação, mais distante ela fica, não é? Isso é algo que muitas mulheres enfrentam na jornada das chamas gêmeas. O impulso de corrigir, mudar ou controlar a maneira como as coisas acontecem. E, com isso, a sensação de que, mesmo estando tão investida, a conexão parece ficar fora de alcance. Mas a pergunta é: como receber o que é seu sem precisar correr atrás? Como deixar o fluxo da energia da união acontecer de maneira natural, sem sentir que precisa agarrar ou forçar algo? O segredo está em aprender a confiar no processo e se permitir fluir com a energia da união sem resistir. Quando o feminino se alinha com a sua verdadeira essência e aprende a receber, ao invés de agir para conseguir, a dinâmica muda completamente. O que você realmente quer atrair precisa ser recebido com abertura e entrega, e não com expectativa ou controle. Já percebeu como, em alguns momentos, você tenta controlar o fluxo das coisas em sua vida? Talvez você tenha medo de que, se não fizer algo, a união ou a transformação não aconteçam. Esse medo é natural, mas é importante entender que, no universo das chamas gêmeas, tudo ocorre em seu tempo e ritmo, mesmo quando não parece. Você não precisa fazer nada para apressar o processo. Na verdade, é quando você solta o controle e se permite estar em harmonia com o momento presente que as coisas começam a se alinhar. Como seria se você confiasse mais em si mesma e na jornada, sem a necessidade de correr atrás? Pense na energia da união como um fluxo que se expande à medida que você libera a resistência. Quanto mais você relaxa e se entrega, mais você cria o espaço necessário para que a energia da união se manifeste. A chave aqui é que o feminino precisa se amar e se aceitar em sua totalidade. Quando você se reconhece como suficiente e completa por si mesma, a necessidade de controlar a outra pessoa ou a situação diminui. O feminino que se conhece não tem medo de abrir espaço para o masculino se aproximar, porque ela sabe que a união não vem de um lugar de carência, mas de uma energia abundante e confiável.
Essa confiança se reflete também em como o feminino lida com os momentos de silêncio ou distância. Quando você se sente em paz consigo mesma, não sente a necessidade de perseguir ou buscar constantemente a atenção ou validação da sua chama gêmea. Em vez disso, você cria um espaço de auto-amor e autocuidado, e isso envia a mensagem de que você está completa, que você não precisa controlar nada. A conexão vem naturalmente. Você já sentiu que, ao tentar controlar ou apressar as coisas, isso acabou te afastando do que você realmente queria? Essa energia de controle pode ser uma resposta ao medo de não ser escolhida, ou de que o tempo esteja passando, mas ela acaba criando uma barreira que impede que a verdadeira união se manifeste. Quando você deixa o controle ir embora, você cria o espaço para que a energia da união flua livremente, sem obstruções. O que o masculino precisa ver na sua energia é a sua confiança inabalável. Ele precisa sentir que você não precisa dele para ser feliz ou realizada. Isso não significa que você não o deseje ou que não queira a união, mas significa que você já é suficiente. O masculino sente essa paz na sua energia e isso o faz querer se aproximar com mais intensidade, porque ele sabe que ao entrar na sua frequência, ele também poderá se transformar. Em vez de agir com a pressão de que precisa fazer algo para ganhar a união, o segredo está em simplesmente ser fiel à sua essência e ao que você já é. O controle, em última análise, é uma ilusão, uma tentativa de proteger-se do medo da incerteza. Mas é no abandono do controle que a verdadeira liberdade e a verdadeira união acontecem. Como você tem trabalhado para liberar esse controle e confiar mais no fluxo da vida e na jornada das chamas gêmeas? Quais foram os momentos em que você percebeu que, ao soltar as expectativas, o que você mais queria apareceu de maneira natural? Compartilhe como nos comentários a sua experiência. Como você tem aprendido a receber sem correr atrás ou controlar? Sua jornada pode ser a inspiração que outras mulheres precisam para encontrar a confiança e a paz interior na jornada das chamas gêmeas. Chegamos a um momento profundo da jornada. A união das chamas gêmeas não é apenas sobre uma conexão romântica ou emocional. É algo muito maior. Algo que transcende o que os olhos podem ver e o que as palavras podem expressar. Você sente isso? Esse chamado, essa energia que está se intensificando à medida que os dois se aproximam, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente e energeticamente. Você já percebeu como tudo mudou em sua vida desde que a chama gêmea entrou no seu caminho? Desde o momento que o universo começou a alinhar você para essa união, as coisas nunca mais foram as mesmas. Cada passo, cada desafio, cada momento de cura e de transformação te trouxe para um novo nível de entendimento sobre quem você é e o que significa a verdadeira união. Neste ponto da jornada, a reflexão se faz essencial. Como você tem se preparado para essa união sagrada? Não é sobre esperar que tudo aconteça de uma vez, ou sobre controlar os detalhes do processo. Não se trata de uma corrida para que as coisas se alinhem perfeitamente. A união sagrada acontece de forma natural, quando ambos os seres estão prontos, e isso só é possível quando você se entrega totalmente ao processo de autoconhecimento e autocura. A preparação para a união não é apenas um processo externo, mas sim interno. É sobre se conectar com sua própria essência, entender os seus medos, suas limitações e, principalmente, reconhecer as suas próprias forças. Você precisa estar inteira, completa, antes de se unir a alguém. Essa é a base de qualquer relacionamento saudável e, quando se trata das chamas gêmeas, isso é ainda mais profundo. Mas, ao mesmo tempo, é sobre liberar a necessidade de controlar o processo. Às vezes, a mente quer pressionar, perguntar: quando vai acontecer? Será que ele está pronto? Será que vai dar certo? Essas perguntas são naturais, mas também são sinais de que você ainda não está completamente entregando ao fluxo. A entrega verdadeira vem quando você deixa o universo ser o guia, sem pressa, sem pressões, e quando confia que tudo está acontecendo como deveria. Você sente que, por mais que tente se preparar, ainda existem partes de você que têm medo do desconhecido? O medo da mudança,
O medo de se entregar totalmente, o medo de ser vulnerável são naturais. Mas lembre-se, a união sagrada não é sobre ser perfeito ou ter todas as respostas, mas sobre se permitir crescer e evoluir juntos. Neste momento, você já sabe que o processo de união é muito mais do que simplesmente juntar duas pessoas. É a fusão de almas, a integração de energias, um alinhamento profundo de propósitos e destinos. Para que isso aconteça, é preciso que cada um de vocês se prepare da maneira mais autêntica possível, sem máscaras e sem expectativas irreais. O que você pode fazer, então, para se preparar para essa união? Primeiro, permita-se estar no presente, sem se preocupar tanto com o futuro. A união sagrada não acontece em um único momento. Ela se desenrola com o tempo, à medida que ambos se tornam mais conscientes de quem são e do que estão trazendo para a relação. Segundo, cultive o amor próprio e a confiança. O feminino, em particular, precisa sentir-se completo por si mesmo, sem a necessidade de buscar a validação ou a aprovação do masculino. Quando você se sente inteira, você cria espaço para o masculino se alinhar com você, sem pressões ou expectativas desnecessárias. Por fim, seja paciente. O tempo de união sagrada pode ser desafiador, mas ele é essencial para que ambos possam crescer, se transformar e se preparar para a energia da união. Não há um tempo perfeito ou um caminho linear. O universo sabe exatamente o momento certo para cada um de vocês. Agora, eu quero te perguntar: como você está se preparando para essa união sagrada? Quais partes de você ainda precisam de cura ou de confiança para permitir que a energia da união flua livremente? Reflita sobre isso e compartilhe nos comentários. Vamos nos apoiar juntas nesse caminho de autoconhecimento e de transformação. A sua jornada pode ser a chave para alguém que precisa de apoio ou inspiração para dar o próximo passo na sua própria jornada das chamas gêmeas.